E eu quero te fazer um convite agora, nessa tarde. Primeiro que você já pegue o lencinho que está dentro da sua bolsa e coloque no seu colo. Se a sua amiga não tem lencinho, já emprestam aí para ela que ela vai precisar. Que a gente vai partir para um momento agora de testemunhos. Eu creio que cada história de superação aqui, cada relato que essas mulheres vão falar aqui, vai de alguma forma ou edificar a sua vida, ou vai te fazer lembrar a vida de uma pessoa que você gosta muito, que deva estar passando pela mesma situação. Amém? Então vamos lá. Já está com o lencinho no seu colo? Já preparou o seu coração? Então vamos lá. Eu gostaria hoje, nós vamos escutar, eu quero, não eu gostaria, eu quero. Nós vamos ouvir hoje 5 testemunhos, 5 relatos de superação, de milagre, de transformação na vida dessas mulheres. E a primeira que eu quero chamar hoje, para que possa testemunhar para nós daquilo que Jesus fez e ainda tem feito na vida dela, é a Andresa. Andresa, querida, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe, eu acredito. Amém. Que essas mulheres serão muito abençoadas através do seu testemunho e da sua história. Mas se apresenta para aquelas que ainda não te conhecem. Conta um pouquinho sobre você. Maravilha. Obrigada, pastora. Realmente é uma honra compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Então, meu nome é Andresa Volante. Eu tenho 46 anos, sou casada há 22 anos com o Márcio. Nós somos líderes de célula na casa. Temos 2 filhos maravilhosos, que foram 2 milagres. O Pedro Henrique, de 20 anos, o Arthur, de 8 aninhos. E o que eu tenho hoje para compartilhar... Deixa eu só falar o seu testemunho para elas ficarem curiosas. O nome desse testemunho é Do Espinho da Rosa ao Aroma do Jardim. Amém? Segura essa, gatas. Pode continuar. Que responsabilidade, hein? Mas vamos lá. É ele que faz, né? Muito bem, meninas. Então, assim, o que eu tenho para compartilhar não é um testemunho único. Ele entrelaça diversas estações, diversas fases da minha vida. E isso é muito bacana, porque quando você observa isoladamente alguns eventos da sua vida, não faz sentido. Por que eu estou passando por isso? E passado um tempo, você olha e fala, uau, Deus parece que estava costurando as coisas e agora faz muito sentido. Então, é um pouco dessa história que eu quero compartilhar com vocês. Bem, eu venho de um lar bem disfuncional, onde existia muita violência. Essa violência, normalmente, ela acontecia na cozinha da minha casa, enquanto a minha mãe cozinhava, enquanto ela lavava a louça. Então, essas cenas, elas trouxeram para mim pavor de cozinha. Pavor do lugar da mulher que cuida da família, muitas vezes, né? E o outro ponto é que, olhando a minha mãe, toda dedicada, cada vez que ela ia servir um prato de comida, aquele prato era virado na cara dela. Então, eu, muito pequenininha, bem menor do que agora, olhei e disse, eu nunca vou ser como ela, nunca. E acreditei que o sentido para a minha vida deveria ser, eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou ser completamente independente. E assim eu fui construindo a minha trajetória. E a imagem de sucesso que eu tinha desde a infância era assim, uma mulher executiva que trabalhava numa grande empresa e isso era uma mulher de sucesso. O tempo foi passando, eu segui estudando, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu sentia ali, naquele ambiente de trabalho, segurança e dignidade. Então, eu não tinha a menor dúvida de que eu queria aquele ambiente, né? Fui fazer faculdade, conheci meu marido na faculdade. Casamos assim, com 3, 4 meses de namoro, porque a gente já era amigo há um tempo. E desde os 12 anos, os médicos diziam que eu não poderia ter filhos, eu sentia muitas dores, enfim. Mas eu acreditava, né, eu já conhecia Jesus naquele tempo, e eu acreditava que Jesus podia me curar. E eu queria ter uma família, porque eu queria mudar, né, aquela história de campo de batalha, embora quisesse, né, ter uma vida executiva, eu acreditava que era muito possível ter uma vida executiva, mas também ter uma família de propaganda de margarina.
E então, de ter de vir de uma família que era um campo de batalha, mas para ter, né, eu poderia sim ter uma família que fosse um refúgio para mim. E então eu sonhava muito em ter filhos. E finalmente recebi um milagre e tive o Pedro Henrique. Muito bem. Ali, quando eu estava de licença maternidade, com aquele bebê maravilhoso nos braços, eu fiquei assim muito incomodada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso retribuir, estava muito constrangida. E disse, Senhor, o que eu faço? O que eu poderia te dar, né, para retribuir esse milagre? E para mim ficou muito claro que eu tinha que cuidar de vidas. Vidas é o que importa para o Senhor, é vidas. E eu falei, beleza, eu vou voltar de licença maternidade, vou pedir meu desligamento, vou para a igreja, não era aqui que eu estava naquela época, e vou cuidar de vidas. E aí, logo na semana seguinte, eu recebi uma palavra que eu cuidaria de vidas. Eu falei, yes, Deus está confirmando, né? Falei, vou abandonar o meu trabalho ali, vou pedir desligamento e vou seguir cuidando da minha família e da minha casa e cuidando de vidas. E aí, esse pastor que acompanhava a gente disse que calma, você não vai, não é tempo de você sair, né? E que nós cuidaríamos de vidas dentro das empresas. E achei aquilo um pouco louco, né? E segui a minha jornada no trabalho, conciliando a vida da maternidade, cuidando de uma criança, aprendendo a ser mãe, aprendendo a enfrentar a cozinha, aprendendo a fazer papinhas saudáveis naquele ambiente que eu tinha vontade de gritar, de sair correndo, mas por amor, né, aquela criança, eu estava ali. Mas todas as oportunidades que eu tinha de pedir para o meu marido estar lá, era ele que ia. O tempo foi passando e aquela oportunidade para finalmente ser uma executiva de uma grande empresa chegou. E eu olhei para aquilo e eu queria tanto, mas de repente eu não queria mais, eu não senti paz. E aí fui consultar o Espírito Santo direcionou que eu continuasse onde eu estava e que existia algo muito mais relevante para a minha vida do que aquilo. Anos mais tarde, o Senhor nos entregou um negócio, onde, ao lado do meu marido, a gente conduz esse negócio. É um negócio para pessoas. É um negócio onde eu tive nós temos oportunidade de tocar vidas nas empresas, mas também temos a oportunidade de evitar que aconteça o que aconteceu com meu pai. Porque aquela violência, ela tinha uma origem entre várias outras disfunções, mas na frustração que ele tinha em relação ao trabalho. Ele era muito inteligente, ele trabalhava no banco, mas ele não gostava do que ele fazia. Então, com a frustração, ele saía do trabalho no fim do dia, ele passava no bar, ele bebia, e ele chegava em casa, e a gente tinha aqueles eventos horripilantes, né? Então, eu entendi ali, que eu entendi aquela dor, eu sabia o que era. Hoje, o manifesto da nossa empresa a CAD cria um mundo onde as crianças, ao receberem seus pais, ao final de um dia de trabalho, elas possam recebê-los felizes. E a gente segue, né, as nossas atividades profissionais, tendo, né, a família como bandeira. E isso tudo foi graças a deixar, né, esse sonho, aquilo que eu achava que era um sonho, na verdade era uma ilusão. E quanto à cozinha, pessoal, então, há 7 anos eu vim para Alcance. E aí eu comecei a ser discipulada. Minha discipuladora é a Glaines, uma mulher mega virtuosa. E aí, através da vida dela, através da vida da Rosiane, através da vida das pastoras, dos livros que a gente leu, dos cursos que essa casa oferece, e através do Aliançadas, eu fui entendendo o quanto o diabo, o quanto Satanás nos odeia, ele odeia a nossa natureza. E eu fui roubada na infância. Então, eu me arrependi e anulei, cancelei aquela declaração que eu tinha feito no passado, na infância. E conforme isso foi ganhando os dias, foi ganhando espaço para eu ficar ainda mais consciente. Eu fui sendo curada do pânico. Então, hoje eu posso dizer que a cozinha, para mim, de um lugar de morte, hoje é um lugar de vida. Eu não sou uma super cozinheira. Foram 40 anos, né, evitando.
Mas hoje eu tenho prazer, e não precisa só a cozinha estar limpa. Eu consigo estar nela sem sair gritando, sem, né, pedir misericórdia e murmurar. E muitas vezes ali lavando louça, organizando a minha cozinha, eu sinto muito forte a presença de Deus. Então eu entendo que desse lugar, né, de batalha, de campo de batalha, realmente hoje é como se fosse um jardim onde eu encontro com meu Pai, com meu Abba Pai. Aleluias! Uhul! Glória a Deus! Obrigada, Andresa. Agora, quem vai testemunhar para nós, contar um relato, um episódio da sua vida, é a Fran. E o nome do testemunho da Fran é De Pensamentos de Morte à Renovação da Mente. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada por aceitar o nosso convite na sua agenda mega lotada, com filhos, marido, um monte de coisa. Às vezes, sábado é o único dia que tem para fazer a faxina na casa. Levar os filhos no parque, mas os seus filhas, né? Filhas. Serão bem recompensadas pelo Senhor, porque eu não posso pagar nada para você, gata. Amém. Conta um pouquinho sobre você, para as pessoas que não te conhecem, te conhecer um pouquinho mais. Obrigada, pastora. Boa tarde, mulheres. Eu me chamo Franciele, sou líder de célula aqui da casa. Sou casada há 12 anos com o Edson. Temos 2 filhas lindas, a Melissa, de 7, a Bela Liz, de 1 ano e 9 meses. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de uma experiência traumática que eu vivi há cerca de 9 anos atrás. Eu e meu esposo estávamos ministrando algumas aulas na igreja onde nós congregávamos em outra cidade. Era um dia de semana, à noite. Então, só estávamos nós 2 ali no final para fechar tudo. E o funcionário da igreja queria fechar a igreja, ligar o alarme. E quando nós estávamos indo já para o estacionamento, em direção ao carro, ele acenou lá de dentro da igreja e pediu para a gente retornar. E quando a gente olhou, a gente imaginou que ele estava precisando de alguma ajuda, voltou, e aí a gente percebeu que ele estava tendo um ataque cardíaco. E ele estava sentindo muita dor, ele começou a relatar, né, as dores que ele sentia, ele foi perdendo os sentidos. A gente deitou ele, então, no chão da igreja mesmo, começou a tentar ali acalmá-lo, orar com ele, trazer ali uma palavra de calma naquele momento. Meu esposo foi fazendo massagem cardíaca nele. Eu peguei o telefone, fui ligando na emergência, pedindo socorro. E o socorro chegou muito rápido, de fato. Eles chegaram em menos de 7 minutos. Foi muito rápido o atendimento. Mas, quando eles chegaram, eles já não conseguiram reanimá-lo mais. Então, ele faleceu nos nossos braços, né? Nós ouvimos ali as últimas palavras, os últimos pedidos dele. E aquela situação, por si só, que já foi bastante traumática, nós revivemos muitas vezes contando para as pessoas, porque ele era uma pessoa bastante querida, a igreja era grande, então todas as pessoas vinham perguntar para a gente o que aconteceu naqueles últimos momentos. E eu revivi essa história muitas vezes. E eu não percebi que, cada vez que eu repetia, isso estava desencadeando em mim uma síndrome do pânico. E eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter crises de pânico, e essas situações foram se intensificando. Eu tinha palpitação, tinha taquicardia, dor no peito, eu achava que eu estava morrendo, que eu estava infartando. Essas vozes começaram a tomar conta da minha mente, eu ouvia o tempo todo isso na minha mente, dizendo: você vai morrer, ninguém vai ter tempo de te socorrer, que foi exatamente o que aconteceu com ele. E então eu percebi que eu precisava de ajuda. Naquele momento, eu optei em procurar ajuda espiritual e natural, de forma natural. Eu não sou contra nenhum tipo de terapia, uso de medicamentos. Pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sempre incentivo o cuidado do corpo na sua totalidade. Mas, naquele momento, eu sabia a causa. Eu sabia que foi especificamente aquele trauma que eu vivi. Porque eu estava bem, eu estava num momento feliz no meu casamento, recém-casada, realizando sonhos profissionais. Estava com uma viagem dos sonhos agendada, que era ir para Israel. E aí eu pensei, eu vou procurar ajuda de forma natural. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre a minha alimentação, troquei alguns ingredientes que me causavam ansiedade, coloquei outros que eram melhores e mais saudáveis para os nossos neurotransmissores, intensifiquei a minha atividade física e, espiritualmente, além da oração, né, dos amigos, da família que estavam constantemente comigo, eu tinha uma pastora, né, a pastora Kellen, que eu sempre gosto de citar o nome dela, porque ela foi um anjo do Senhor naquele momento na minha vida.
E todas as tardes, numa quarta-feira, eu ia na casa dela, a gente passava a tarde em adoração, louvor, declaração da palavra, em guerra espiritual, e eu saía dali fortalecida e renovada. Mas em casa, quando ela não estava, ou quando eu não tinha minha família, eu precisava ter estratégias também. E aí eu comecei a espalhar a palavra de Deus em post-its na minha casa. A decoração do momento era essa, post-its coloridos em tudo, né? E aonde eu estava, no qual cômodo da casa eu estivesse, e quando eu tinha essas crises, essa ansiedade, eu começava a declarar a palavra do Senhor. Todos aqueles versículos que afirmavam a minha identidade, que me fortaleciam, que me davam fé, que me davam coragem, ânimo, eu ia declarando isso em voz alta, para que isso fosse mais alto que as vozes que falavam na minha cabeça. E eu colocava o louvor e eu começava a cantar em voz alta. Os vizinhos deviam achar estranho, mas estava tudo certo, né? E eu fui vencendo essas crises de ansiedade dessa forma. Todas as vezes que eu ia dormir também, né? Eu declarava os versículos da palavra, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E eu repetia esse versículo milhões de vezes até que eu pegasse no sono, porque eu não conseguia dormir, porque eu achava que eu ia morrer dormindo e meu marido não ia perceber. E dessa forma, então, eu fui vencendo essas crises. E o dia da viagem a Israel chegou. E eu pensei, como é que eu vou entrar num voo de 18 horas se eu não consigo ficar 1 hora em casa sem ter essas crises? E aí eu comecei a contar essas histórias para o meu cérebro. Comecei a convencer ele de que nada ia acontecer, que eu estava bem, que Jesus já levou tudo sobre a cruz, que o Senhor me cuida, que o Senhor me protege. E eu começava a dizer para mim mesma, tem uma equipe médica no voo, com certeza. Tem um médico à paisana, tem um desfibrilador. Eu sabia que não tinha, mas ele estava tentando me enganar, dizendo que eu ia morrer. Eu falei, então eu vou contar outra história para enganar o meu cérebro. E eu comecei a me convencer dessas coisas. Resumindo, chegou o dia da viagem, embarquei, fomos a Israel, a viagem durou cerca de 10 dias, foi maravilhoso. E quando eu retornei dessa viagem, eu percebi que em nenhum momento eu tive uma crise dessas. Eu consegui viajar, eu consegui desfrutar de tudo que o Senhor tinha preparado para nós naquela viagem, naquele momento que foi tão esperado, tão planejado, né? E eu desfrutei de tudo aquilo. E quando eu retornei, eu estava curada. Eu não tinha mais aquelas crises de ansiedade. Muitas outras situações aconteceram na minha vida, nessa caminhada de fé. Mas todas as vezes que eu me deparava com situações traumáticas, eu já sabia como lidar com o meu cérebro e com a minha fé. Então, eu fui renovada através da palavra do Senhor e fui curada para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus! Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Talvez você esteja aqui, você esteja pensando assim, meu Deus, eu conheço uma amiga, tem alguém da minha família que precisava ouvir isso. E se você quiser compartilhar isso com essa pessoa, a gente tem o testemunho da Fran gravado na nossa última live do Clube do Livro. Então, tem lá o testemunho dela. Você pode entrar no Alcance Curitiba lá no YouTube e você vai ver lá o testemunho. E daí você pode abençoar e compartilhar na vida de outra pessoa que você acredita que precisa ouvir isso. Amém? Daí, já usou o lenço aí? Ele ainda está aí no seu colo? Você esqueceu ou já está aí chupando esse ranho aí, hein? Me conta. Não sei você, mas eu quando começo a chorar, minha filha, aqui, ó, começa a sair um monte de coriza aqui, mas tudo bem, não dá nada. Para Jesus não tem problema. Vamos continuar, então, com os nossos testemunhos. Agora a gente vai ouvir a Jana. Essa mulher de 1,50 m, poderosa. Amém? E seja bem-vinda, Jana. Obrigada, pastora. A Jana é uma ovelha nossa já há muito tempo, né, Jana? Muito, muito tempo. 10 anos. 10 anos. E ela vai se apresentar para aquelas que ainda não a conhecem. E o nome do seu testemunho é Uma Jornada de Perdão e Cura. Amém. Boa tarde, queridas. Para quem não me conhece, sou Jana Lima, muito prazer. Para quem me conhece, sabe o desafio de falar devagar, então vai ser na velocidade 2, tá bom? Tenho 50 anos, sou mãe do Theo de 10 anos, fui casada com o pai do Theo por 18 anos e sempre sofri muitas traições. Mas eu sempre sofri calada porque eu não tinha coragem, eu morria de vergonha de contar, de pedir ajuda.
E depois de 12 anos tentando ter filhos, finalmente eu tive o Theo, foi o maior milagre da minha vida. Mas logo que ele nasceu, eu descobri uma nova traição. E a condição que eu dei a ele para nós continuarmos casados era vir para Alcance, e eu já explico por quê. Eu já conhecia a família Subirá, do interior de São Paulo, onde eu morava, e eu tinha lido na gravidez o livro O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá, e tinha me ajudado muito, me fortalecido, e eu falei, lá eu tenho alguma esperança de encontrar algum tipo de ajuda para a restauração do meu casamento, e assim eu fiz, e ele veio também. Depois de um tempo em célula, sendo discipulados, eu criei coragem e expus aquela ferida antiga, e nós tivemos acompanhamento, tivemos ajuda, e eu tive alguns anos de paz. Quando o Theo completou 5 anos, o pai viajando muito a trabalho, ele se aproveitou dessa ausência, dessa distância, e voltou às velhas práticas, e ao longo dos anos eu desenvolvi, costumo falar, habilidades de hacker, de espiã, e eu descobria tudo. Não precisa me seguir, tá bom, amadas? É o meu testemunho. Eu não montei, eu não recomendo, Mas você usa o Espírito Santo, amada. Ele está aí à sua disposição para também ajudar nisso, tá bom? E eu levei para a nossa liderança na época a situação, e eu recebi um convite muito querido. Inclusive a Melina está aqui, ela é minha líder na época. Que honra! Eu fui muito bem amparada, E eles me fizeram um convite, vamos levantar um clamor por arrependimento, vamos fazer um período de clamor por arrependimento. Eu que nunca tive nenhum tipo de acompanhamento espiritual, emocional, abracei. Falei, vem em mim, me ajudem. E por um tempo nós clamamos. Só que às vésperas de completar 18 anos de casado, na noite anterior ao aniversário de 18 anos de casado, ele não voltou para casa, ele errou o rumo, foi comemorar com outra pessoa em outro lugar. E eu avisei a liderança da minha decisão pelo divórcio. Gente, eu tento ser engraçada, mas eu vou falar agora para vocês a parte triste. Foi a decisão mais triste da minha vida. Só quem passou comigo, algumas de vocês, obrigada por ter passado isso comigo, sabem o tanto que eu sofria. A tristeza era tão grande que eu sentia dor no corpo, era muita tristeza, e muito, muito mais do que qualquer vergonha, do que qualquer tristeza, do que qualquer rejeição, era o ódio que eu sentia. Era um ódio tão grande que me envergonhava, e eu não queria sentir aquele ódio, mas eu me achava no direito, afinal de contas eu tinha uma lista de vitimismo, não vitimismo, uma lista real, de motivos reais para não perdoar. Mas à medida que eu me joguei nos braços de Jesus e vinha e orava e buscava a cada aconselhamento, a cada pregação, a cada louvor, a cada palavra que eu lia devocional, o Senhor falava, faça a tua parte. Todo mundo, Deus usava para falar, você precisa fazer a sua parte, você precisa perdoar, filha, você não pode carregar essa mágoa por muito tempo. E realmente eu estava adoecendo, empobrecendo, eu estava imprestável, porque eu não perdoava. Eu me senti um lixo humano. Mas um dia, me sentindo um lixo humano, eu encontrei a pastora Adria, ela me abraçou e disse, Jana, você não deixou de ser uma mulher virtuosa para nós. Aquilo foi um maçarico no meu coração congelado, eu corri para a sala da Ilza. Foi instantâneo. Quem não sabe quem é a Ilza, procura saber. Eu corri para a sala da Ilza e eu achei que aquele dia eu ia manifestar. De tanto ódio que eu estava, eu ia entortar toda ali. Ou então que a Ilza ia me abraçar e falar, tadinha, ele foi muito malvado, você realmente não pode perdoá-lo, mas ela abriu a bibliona, pôs o óculos, olhou para mim e falou, você precisa fazer a sua parte, filha, você tem que perdoar. Ok, decidi então perdoar, não foi um processo rápido, não foi um processo gostoso, mas quando eu finalmente consegui falar para ele, eu te perdoo e te abençoo, a minha vida foi ficando mais leve, as coisas foram se encaminhando, só que faltava eu me perdoar, e senti o perdão. Então, eu pedi perdão para Deus e falei, Deus, perdoa a dureza do meu coração. E Deus falou, a dureza do coração não está em você por ter pedido divórcio. Está na pessoa que se sentiu muito à vontade de ter quebrado a aliança com você, de ter te mantido escrava, debaixo de um jugo onde você compartilhava das consequências, pagava o preço, abriu mão da família e todas aquelas coisas foram sendo ministradas. E eu falei, uau, e cuidado. Nós temos que tomar cuidado porque às vezes quando a gente se perdoa, a gente quer voltar a não perdoar a outra pessoa. E eu tive esse cuidado, mas eu fui muito amparada, eu tive muita ajuda, eu fui muito amada e eu colei em pessoas com muita sabedoria, então eu aprendi a me perdoar, a receber o perdão de Deus sem ter que desperdoar, ok? Eu obedeci a Deus, eu perdoei e o Senhor
transformou a minha vida. Ele me tirou de uma situação de fracasso, falência e depressão para hoje vocês estão diante de uma mulher vencedora, próspera e feliz, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, o Senhor transformou o meu choro em dança, o Senhor trocou as minhas vestes de luto por vestes de alegria, o Senhor me libertou e hoje eu sou livre para viver uma vida de santidade, desfrutando das bênçãos dele para mim e para o meu filho. Nunca abandonei a igreja, nunca deixei célula, nunca deixei de trazer o meu filho, de encaminhá-lo, e eu creio que tanto a ajuda que eu aprendi a receber, o perdão que eu liberei e aprendi a receber, e a minha persistência no Senhor realmente fizeram com que eu avançasse, porque eu chorava. Deus, eu perdi 18 anos da minha vida e hoje eu não tenho vergonha da minha história, hoje eu não sinto culpa pela minha história e hoje eu não sinto que eu perdi tempo. Hoje eu digo para vocês, glória a Deus por tudo que eu vivi. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Uma das coisas que eu gostaria que você entendesse é que nós, como igreja, a gente sempre acredita na restauração familiar. Quando há um adultério, quando há uma quebra de aliança, onde as duas partes, elas entendem que elas querem novamente restabelecer essa aliança, que elas querem realmente passar pelo processo de restauração, a gente tem certeza que Jesus pode fazer. Mas no caso da Jana, não foi a primeira vez, foram anos de adultério. E não havia arrependimento. A pessoa queria, permanecer no erro. Nós, como igreja, nós acompanhamos toda a história. Ela foi acompanhada não somente com os líderes e discipuladores que acompanhavam o casal, mas o próprio ex-marido várias vezes. Os pastores sentaram, conversaram e realmente ele queria permanecer no erro. Então, quando você ouve uma história dessa, eu quero que você entenda que a primeira coisa, nós como igreja, nós acreditamos na restauração familiar. Mas existem situações que não dependem de nós. Existem situações que às vezes não dependem da parte que quer restaurar essa aliança somente, porque não tem como ter uma restauração de aliança de um casal onde somente uma das partes querem lutar e a outra quer continuar se mantendo no erro. Então, a gente também crê, diante da palavra do Senhor, a nossa visão em relação a uma carta de divórcio, ela vem através de um caso, de uma relação sexual fora do casamento. Nós, como igreja, nós cremos assim, a carta de divórcio ela é dada diante de uma relação extraconjugal, onde uma das partes decidiu e não se arrependeu em relação a isso. Então, para que você possa entender, porque a gente precisa ter muito cuidado, nós evitamos muitas vezes trazer testemunhos como esse, porque muitas vezes a pessoa quer pegar aquilo que ela acha que serve para ela e se achar no direito, não, mas veja bem, eu ouvi um testemunho lá. Então, eu tenho todo o direito de querer o meu divórcio, de não querer mais lutar por esse casamento. Mas a gente tem muito cuidado quando a gente traz testemunhos como esse para explicar como aconteceu. Para que a pessoa não pegue só aquela parte que interesse para ela para arrumar o argumento daquilo que ela quer fazer. Então, como igreja, nós acreditamos na restauração familiar. E temos muitas histórias de restauração familiar aqui na igreja. Amém? E foi por isso que ela veio. Eu também vim, estou aqui. Você também? Amém, vamos lá. Agora o nosso último testemunho. Falta 2? É mesmo, gente, eu estou meio perdidinha, Já vamos encontrar aqui. Vamos lá. Agora é o testemunho da Rosiane. Quantas conhecem a Rosiane? Levanta a sua mão. Rose, bastante, mas tem muitas que não te conhecem. A Rosiane vai contar um testemunho de algo muito recente que aconteceu na vida dela, na família dela, porque uma situação dessa não afeta somente a nossa vida, afeta a nossa família também. E o nome do testemunho da Rosiane é Um Convite do Próprio Deus. Se apresenta, Rose, para quem não te conhece. Boa tarde, queridas. Um prazer estar aqui, nessa tarde, mas
uma emoção toma conta bem do meu coração, porque a palavra é gratidão, né? Gratidão a muitas que acompanharam a jornada, né? Que eu vou testemunhar agora. No ano passado, em um momento que eu estive com Deus, eu recebi um convite do Senhor para que eu estendesse a mão para Ele e fosse andar sobre as águas. Eu entendi que o Senhor estava me convidando para um processo de fé, né? Claro, me remetia à lembrança de Pedro, né? E então eu falei para o Senhor, né, que onde Ele estivesse comigo eu estaria, né? Eu iria. Então estendi a mão e fomos. E Ele então olhou firme nos meus olhos e disse: mantenha os seus olhos fixos em mim e as suas mãos sempre nas minhas. E aquilo, então, eu falei: amém, Senhor, vamos lá. Eu tinha feito alguns exames, dentre eles uma biópsia, e em seguida dessa visitação do Senhor, eu recebi o laudo, né, da biópsia, e eu estava com um câncer de útero, né, um carcinoma num estágio um pouco avançado, e ali, a partir dali, viria todo o processo, né, um processo de um tratamento oncológico que eu desconhecia totalmente e que duraria, né, um certo tempo. Então, eu entendi, mais uma vez, né, que o Senhor estava, o convite que o Senhor havia me feito, e eu falei: amém, Senhor. Meus olhos vão estar fixos em Ti e as minhas mãos vão estar seguras nas Tuas. E eu entendi também que era um momento de estar realmente totalmente entregue nas mãos do Senhor, em fé. Porque se eu não tivesse a fé que Ele estava me convidando, né, a exercer, talvez o processo fosse mais complicado. Então eu disse: eu vou me submeter aos processos aqui, né, médicos, mas vou crer naquilo que o Senhor está fazendo nos céus. E essa jornada, ela realmente tornou-se uma entrega, porque eu disse ao Senhor também que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso foi algo tremendo quando eu contei para a família, né, de tudo que estava acontecendo, e eu disse: para mim realmente o viver, né, é a vida de Cristo. Então vamos em frente. E o Senhor então me pediu algumas coisas durante esse processo. E eu entendi que algumas entregas precisavam ser feitas. A primeira entrega que o Senhor me pediu foi a do controle. Todas nós temos controle, né, da casa, de tudo, e eu precisei entender que eu não tinha controle de mais nada. Eu não sabia o que viria pela frente e eu não tinha o controle de absolutamente nada na minha vida. Eu precisava estar num processo de entrega. Então eu falei: amém, Senhor. Né? Eu entrego tudo nas Tuas mãos, eu não tenho mais o controle de nada, e vamos em frente. E depois, com a cirurgia que eu precisei fazer, né, esterectomia, eu entendi que aquilo era uma entrega que eu estava fazendo ao Senhor do meu útero. Eu tive o privilégio de ter um útero frutífero, tive os meus filhos, né, amados, e hoje estão, né, frutificando mais para a glória do Senhor, e eu entendi que aquilo era uma entrega. E eu, então, passei pelo processo da cirurgia, né, bem, sem dor, sem nenhum problema, a recuperação foi excelente, e aí veio o processo da quimioterapia. Né? Do processo da quimioterapia, né, é um processo totalmente desconhecido, né, até para os médicos, porque cada organismo reage de uma certa forma. E foi, então, que, iniciando o processo, veio a queda dos cabelos. E eu
entendi também, e o Senhor ministrou no meu coração, que eu não estava perdendo os cabelos, mas que eu estava entregando para Ele os meus cabelos. O Senhor tinha me permitido viver tantos anos com o cabelo do jeito que eu queria, cuidava, né, da melhor forma, cabelos longos, e naquele momento, então, eu falei, tudo que eu tenho é teu, Senhor, os meus cabelos são teus, pode levar. E foi algo tremendo, né? Deus realmente ministrou na minha vida com isso. E teve uma certa ocasião em que, no auge da quimioterapia, eu fui acordada numa noite com um evento sobrenatural, onde tinha um coral celestial que estava cantando para mim. E foi muito emocionante, porque eu fui ministrada de uma forma poderosa. E aquela canção era uma canção assim tremenda. Eu não lembrava de ter ouvido aquela canção, mas eu sabia, tinha plena certeza que eram os anjos cantando para mim. E depois eu fui procurar, né, sobre a canção para saber se ela realmente existia, como era, e ela existia. É um hino do cantor cristão, e que dizia: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver o que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E então eu entendi, Senhor, tudo está no teu altar, tudo, a minha vida, todo, e o teu poder há de se manifestar. E então eu entendi que havia um coral e havia uma intercessão angelical diante do Senhor pela minha vida, porque aqui na terra eu fui tão agraciada com a intercessão de todos os santos pela minha vida. Eu sou tremendamente grata por esta igreja, porque se levantaram realmente em clamor pela minha vida, e eu sou realmente muito agradecida, e hoje eu posso publicamente dizer muito obrigado por todos aqueles que jejuaram, que se levantaram, que oraram por mim, né? Outros ministérios também, mas essa casa me acolheu muito em oração, e o Senhor realmente disse: é a oração dos santos e dos anjos que sustentam todo esse processo, mas a entrega, ela é sua, né? O se entregar a esse processo, ele é seu. Então eu falei: amém, Senhor, estou entregue, continuo entregue. E eu realmente entendi também que o Senhor, Ele é poderoso quando nós realmente entregamos tudo no altar dEle e deixamos Ele fazer. Ontem eu fui ministrada pela pastora Ilma, que disse que as flores enfeitam a vida, mas elas também enfeitam a morte. Durante todo o meu tratamento, durante todo o ano de 6 meses de quimioterapia, depois radioterapia, depois braquiterapia, durante todo esse tempo, eu não senti medo, eu não senti dor, e a minha casa, a minha sala virou um jardim regado, porque eu recebia flores, assim, usualmente, não faltou flores. Eu tenho fotos da minha sala repleta de flores que eu recebia, né, sendo ministrada pelo amor de tantas vidas. Em janeiro deste ano, eu terminei o tratamento, eu recebi alta, eu recebi cura. Na semana passada ainda fiz um check-up, está tudo bem, não existe nada mais no meu corpo. Glória a Deus. Obrigada, amadas. Glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente vai para o nosso último testemunho. Você quer saber o tema ou não? Sim ou não? Então fala um sim bem forte para mim ouvir. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. O nome do nosso testemunho é Da Perseverança a um Caráter Remoldado. Annelise, seja muito bem-vinda. A Annelise é uma ovelha nossa, na verdade, uma diaconisa do nosso campus ali da Alcance 4 Barras. Ela vai se apresentar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre ela e vai trazer já o testemunho dela. Obrigada, pastora. Eu me chamo Annelise e eu já sou casada com o Cleiton há 25 anos. Nós temos 2 filhos, a Isabela, que é uma boneca que acabou de completar 24 anos, e temos o Miguel, que tem 1 ano e 6 meses. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Nós nos conhecemos, eu e o Cleiton, quando a gente tinha uns 15 anos.
E quando a gente se conheceu, já tinha todos os indícios daquele namoro que tudo ia dar errado. Né? E logo eu engravidei. Quando eu engravidei, a gente decidiu morar juntos e a gente não casou nem no civil, nem no religioso. E mesmo que inconscientemente, a gente não chamou o Senhor para estar no nosso relacionamento. Né? E quando a gente não chama o Senhor para estar, Ele não se mete, Ele fica ali olhando. Né? Então, foi isso que aconteceu. Começou um tempo bem difícil depois disso. O meu esposo ele se envolveu com drogas muito cedo. Né? Aos 14 anos, ele já tinha uma vida assim, né, envolvido com isso. E isso fez com que a situação piorasse muito. Né? Ele ficava dias longe de casa, ele chegava em casa drogado, eu não sabia onde ele estava, às vezes ele ficava 4, 5 dias, eu não tinha nem ideia, não tinha telefone naquela época, né? Eu não tinha nem ideia de onde ele estava. E mesmo que às vezes eu mandasse mensagem depois que tinha telefone, ele não me respondia. Então, ele foi internado algumas vezes em clínicas de recuperação, mas ele não deixava aquela vida. Né? Eu não conseguia fazer com que ele mudasse. E a gente ficou por muitos anos vivendo dessa forma. Cada um de um jeito, né? Os dois caminhando, mas nenhum dos dois estava andando na direção certa. Eu esperava algo dele que ele não podia me dar, porque ele não tinha. Né? E eu me frustrava muito, eu ficava muito triste. E eu decidi, né, começar a fazer tudo sozinha, porque eu não tinha com quem contar, eu não podia contar com ele. E a gente era uma família que, aos olhos de qualquer pessoa, não daria certo. Vocês não vão dar certo. Era isso que tinha na minha mente. Então, em 2010, passou muito tempo, e em 2010 eu decidi que eu precisava voltar para Cristo, eu precisava caminhar com Cristo, eu precisava me deixar ser ministrada, mas não porque eu tinha alguma esperança de que tudo desse certo, mas para que eu vivesse melhor, eu vivesse comigo melhor. Né? Então, eu pensei assim, o primeiro passo que eu preciso dar, eu preciso me casar, né? Porque eu não era casada ainda. Preciso me casar com esse homem. Então, eu falei para ele, o que você acha? Ele falou, prepara tudo lá, no dia eu compareço. Jesus. E foi isso que eu fiz. Eu preparei o vestido, eu preparei o lugar, eu preparei o terno. E, gente, eu estava morrendo de medo dele não ir. Porque ele desaparecia. Ele falava assim, vou comprar ali um pão. E voltava 3 dias depois. Então, eu fiquei com medo dele não voltar. Né? Eu fiquei com muito medo de ser abandonada no altar. Mas, no dia, deu tudo certo. Ele foi, e foi a primeira vez que ele me deu um buquê de rosas. Foi um dia muito feliz. E, então, depois disso, eu comecei a frequentar uma célula. Né? E nessa célula eu tive uma líder, que hoje é minha discipuladora, minha pastora, a pastora Suzy, né? E ela me confrontou. Ela falou assim, olha, Nele, você está fazendo uma idolatria com essa situação. Você não está deixando que o Senhor toque na vida do seu marido. Você está entrando na frente, está falando, não, Senhor, eu consigo. Porque eu tinha feito um voto de fazer tudo sozinha. E eu fiz isso, inclusive, com Deus. Então, eu fui para casa muito brava com ela e falei assim, nossa, quem que essa guria pensa que é? Não sabe nada, não é casada, não tem filho, não sabe nada da minha vida. E fui para casa. E passou uns dias e eu pensei, refleti e percebi que realmente, né, aquela situação era um Deus para mim. Né? Então, eu orei e entreguei aos pés do Senhor. E a passos muito lentos, mas muito lentos mesmo, após 6 anos, o meu esposo se converteu. Né? Deus colocou pessoas na nossa vida para cuidar de nós, o pastor Márcio, o pastor Benhur, que hoje é discipulador dele, na época também, cuidou muito dele, não desistiu. Ele teve algumas recaídas, né, no início da caminhada, e mesmo assim ele nunca desistiu dele. No começo, ele participou do retiro de integração, assim como todo mundo participa. Né? E ele voltou desse retiro muito decidido a falar para mim tudo que ele tinha feito na vida. Porque até então eu pensava que eram só as drogas. Né? Então, numa tarde, ele fez uma coisa que eu não recomendo fazer e que a igreja orienta, é que esteja com pastores, estejam com alguém quando vocês forem fazer, né, essa confissão. E ele não fez isso. Ele me pegou em casa, sozinha, eu sentada lá,
E ele me contou. Ele me contou de tudo que ele tinha feito, de todas as traições, de um monte de coisa ruim que hoje eu não consigo falar. Mas ele me contou aquilo. E ele falou que eu precisava saber. Porque se ele quisesse andar em transparência comigo, ele poderia estar um dia na igreja e chegasse uma abençoada lá na igreja e falasse algo para mim e eu não ia ter como me defender. Então, ele me contou. E eu fiquei muito triste naquele dia, eu comecei a chorar. Então, uma pastora da casa também me mandou mensagem e perguntou, Nele, tá tudo bem? A pastora Jaqueline, que ela está aqui, ela me mandou naquele dia, tá tudo bem? Eu falei, tá. E daqui a pouco o pastor Benhur chegou na nossa casa. E como ele viu, meu esposo viu que eu estava muito triste com tudo aquilo que ele tinha me dito, ele falou assim, eu vou sair, eu vou me matar hoje. E o pastor Benhur chegou e passou aquela noite inteira com ele no quarto. E foi embora, e ele falou para mim, Nele, você pode ver o que você quer fazer. Veja o que você quer fazer, eu estou aqui. O que você decidir fazer, eu te apoio. E os dias foram passando e eu pensei, não, o que eu vou fazer? Eu vou vender essa casa, eu vou me divorciar. E em um momento de oração, o Senhor falou assim para mim, eu escutei uma voz assim falando assim para mim, quem é você para não perdoar ele? Eu te perdoo todos os dias. Né? E então, eu nunca mais falei sobre aquilo com ele e exercitei o perdão. Nunca mais falei. 3 meses depois disso, ele e os pastores Jaqueline e Juliano, eles organizaram para a gente uma renovação de votos na célula. Então, ele me comprou uma aliança e ele fez um casamento. Ele fez sozinho, dessa vez, o casamento. E, gente, aquele dia foi um dia muito feliz também. E, desde então, foram dias bons. Eu ainda tive, algumas vezes, vontade de desistir. Mas a minha discipuladora, a Suzy, estava comigo, ela me orientava, ela me dizia, Nele, agora que ele se converteu, vamos mais um pouquinho, né? Porque ninguém muda de um dia para o outro, as pessoas têm um processo. E então, com obediência ao Espírito Santo, escutando a voz dele, se deixando ser direcionado, a gente está aqui hoje. Pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, o Senhor traçou uma nova rota para a nossa família. Eu falei que você ia usar esse lenço, eu falei. Eu quero primeiro me despedir das minhas convidadas, muito obrigada. Mas eu não posso encerrar esse momento sem orar. Antes da gente subir aqui, a Annelise me chamou ali e falou, pastor, eu preciso te contar. No ano de 2014, quando eu fui no Aliançadas, eu não sabia onde meu marido estava. Eu fui para a conferência e eu não sabia onde meu marido estava. Certamente, talvez ele já estava 2, 3 dias sem aparecer em casa. Ainda estava nas práticas de usar drogas. A família dela ainda não estava restaurada. 10 anos se passaram. Qual é a sua história? Diante de tudo isso que a gente ouviu aqui, que fase da sua vida você está passando? Você precisa de uma cura emocional? Você precisa de uma cura física? Você precisa da restauração do seu casamento? Você precisa amar a essência da mulher que Deus formou para que você seja, para que você possa ser ajuda e socorro na sua casa, no seu lar, na vida dos seus filhos? Qual fase da sua vida você está passando? Porque diante de todos esses testemunhos, a gente pode ver que essas mulheres, elas se posicionaram. Elas buscaram em Deus os recursos para que elas pudessem hoje ser mulheres resilientes e ter a transformação na vida delas. Porque cada fase das nossas vidas de sofrimento, as lutas, as tempestades, elas trazem para nós um aprendizado. Com a consolação que nós somos consoladas pelo Senhor, nós consolaremos outras pessoas.
E a minha gratidão pela vida de cada uma dessas mulheres aqui. Porque elas buscaram no Senhor todos os recursos que elas precisavam. E diante daquilo que muitas vezes, e eu creio que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, mas o Senhor também usa pessoas. E o Senhor colocou pessoas do lado de cada uma dessas mulheres. Porque diante de algumas situações, muitas vezes a gente fica patinando sempre na mesma área. E sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu queria orar por você. Talvez você, pastora, que linda essas histórias, mas eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Mas talvez você conheça alguém que esteja passando por situações como essas. Coloca na sua mente o nome dessa pessoa. Apresenta diante do Senhor, porque interceder por uma pessoa nada mais é do que você representar o nome dessa pessoa diante de Deus, diante daquele que pode socorrer, diante daquele que pode vir com a intervenção na área que a pessoa precisa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida das suas filhas. Algumas aqui, Senhor, estão buscando cura emocional, outras cura física, outras restauração da sua família, outras restituição. Outras, Senhor, precisam entrar em contato com a sua história e perceber aonde elas pararam. Aonde elas estão paralisadas, Senhor. Aonde elas estão presas, aonde a opressão, o jugo de opressão de Satanás tem prendido e paralisado elas de avançar. Quantas histórias de dor, de medo, de frustração, de decepção. Pai, eu clamo a Ti. Eu sei que o Senhor sabe o nome de cada uma delas. Eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe a história de cada uma delas. O Senhor estava lá na infância, o Senhor estava ali naquele ambiente onde ela foi machucada, rejeitada, onde ela não foi amada. Muitas não conseguem nem dizer essa palavra, eu te amo, porque elas nunca ouviram isso, elas não foram ensinadas. E existe uma dureza na personalidade delas, no posicionamento delas, Senhor. Aonde você parou na sua história? Aonde você está paralisado? Somente o Senhor pode tirar você desse lugar. Somente o Senhor pode fazer com que você acredite novamente, que você confie novamente, que você tenha esperança novamente. Muitas perderam o ânimo, estão desiludidas, porque a falta de ânimo traz a desilusão. A desilusão é não ter esperança, não ter expectativa, nem perspectiva de algo que pode acontecer ou mudar. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, diante dessa terra seca, onde as sementes caem e elas morrem, Senhor. Vem com as suas águas nessa tarde, eu clamo a Ti. Eu levo, Senhor, diante do Senhor o nome de cada uma delas para o Senhor. E eu peço que as suas águas possam molhar e encharcar, Senhor, essa terra seca, rochosa, Senhor. Ainda existe muitas sementes, Senhor, que serão lançadas. Então eu clamo a Ti, que o seu manancial de águas possa invadir a alma das suas filhas, Pai. Pega a mão da sua colega que está aí do seu lado. Intercede por ela.
Fala, Senhor, eu não conheço. Começa a declarar palavras de bênção sobre a casa dela, sobre a família dela. Começa a lançar sementes de vida, sementes de vida, sementes de paz, sementes de alegria, sementes de esperança, sementes de vitória, sementes de conquista sobre a vida dela. Seja boca de Deus, seja profeta de Deus na vida dessa sua colega que está aí do seu lado. Nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma dessas mulheres, Senhor. Nós declaramos mulheres fortalecidas no Senhor, renovadas em Ti, Senhor. Renovadas em Ti, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor.